Queridos, a paz do Senhor, que Jesus nos abençoe grandemente. Estamos iniciando um novo trimestre e o último do ano. Quero agradecer a Deus pela sua bondade, pela sua graça e misericórdia de estarmos juntos nesse último trimestre. Eu sou o presbítero José, o canal é Bíblia para... O canal é Semeando a Boa Semente. Quero agradecer a você que teve sua participação, que estivemos juntos no último trimestre e dessa vez estaremos juntos também, estudando essa revista da editora Betel Dominical, que nesse trimestre traz o tema A Igreja e o Espírito Santo. Um assunto de grande relevância, de suma importância para a igreja dos dias atuais, o povo de Deus. A primeira lição trata de um assunto importantíssimo, que é a raiz do pentecostalismo. E o texto áureo para tratar desse assunto está em Mateus, capítulo de número 28, e o verso 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Verdade aplicada: até que Cristo venha, o discípulo de Cristo precisa continuamente buscar renovação e manter-se dependente da ação do Espírito Santo. O texto de referência está em João, capítulo de número 14, o verso 16, 17, 18 e o verso 26. Glória a Deus. A nossa introdução, na verdade, irmão, eu não vou fazer um comentário por completo da lição, mas eu convido você a adquirir esta revista, que seja no aplicativo, que seja com ela em mãos, mas de suma importância mesmo é você ter a Bíblia para acompanhar. Eu vou apenas olhar para os subtópicos dessa primeira lição, que traz um assunto da como surgiu ou como chegou o Pentecoste no Brasil. Quem promoveu isso, entre aspas, de onde veio, como chegou. O tópico de número 1, o pentecostalismo. Eu vou ler apenas a introdução aqui desse tópico. A principal particularidade do pentecostalismo é a crença no batismo com o Espírito Santo, com evidência inicial de falar em outras línguas, bem como na atualidade dos dons espirituais, conforme a experiência cristã primitiva no dia de Pentecoste. No relato de primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12. Então, vai fazer referência direta ao evento do cumprimento de uma grande profecia importantíssima, aonde deu início
encorajamento, onde teve o pontapé da caminhada da Igreja de Cristo. Foi através do derramamento do Espírito Santo aos quais estavam reunidos no cenáculo quase 120 pessoas. Então, o tópico de número 1 vai tratar do tema, o termo pentecostalismo. 1.2 vai tratar do assunto, o movimento pentecostal. E o 1.3, o verdadeiro pentecostalismo. A Bíblia construiu uma sólida evidência sobre o verdadeiro pentecostalismo. Então, as raízes não é opiniões humanas, as raízes não é um entendimento humano. Isso não é uma filosofia, não é uma invenção, não é uma definição humana. É a ação do Espírito Santo por necessidade para aquele que atende o chamado de Deus e vai cumpri-lo, anunciando o que está escrito em Mateus, capítulo de número 24 e o verso 14, aonde está uma profecia, um impacto da profecia, uma ordenância de Cristo e aonde está escrito assim: este evangelho tem que ser pregado em todo o mundo como testemunho, e aí virá o fim. Observe que é uma ordem de Cristo, e para cumprir essa ordem, o homem natural não pode cumprir essa ordem, porque ela é uma ordem de dimensão eterna, de dimensão vertical, de Deus para o homem. Então precisa do Espírito Santo para o tornar impetuoso, corajoso e cumprir essa ordem. Eu estou fazendo esse resumo da lição de número 1 porque vou comentar também a lição de número 2 e vou juntar um vídeo só. Por isso eu estou pedindo para que você que vai assistir esse vídeo tenha a revista em mãos para acompanhar, para ler, para comprovar as referências bíblicas. Tópico de número 2, o movimento pentecostal. É inquestionavelmente aceito por todos os pentecostais que o movimento pentecostal ocorrido no início do século XX, na rua Azusa, em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, em 1906, foi um relevante agente que difundiu a chama do Espírito Santo pelo mundo, assim como na igreja primitiva. Nesta igreja, cada um que se convertia transformava-se em missionário, levando a chama pentecostal para outras cidades e nações, assim como ocorrido no Brasil. Então, aqui trata das raízes, porque foi onde começou esse movimento do Evangelho e do Espírito Santo no Brasil. É bem verdade que quando esses dois missionários chegaram no Brasil,
já havia missionários, já havia outras igrejas. Então, eles trouxeram de Deus esse movimento pentecostal, esse acréscimo no anúncio do Evangelho. Tá bom? 2.1. Deus envia os suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren ao Brasil. Talvez você que não conhece esse relato, essa história, então eles chegaram aqui em 1906, enviado por Deus dos Estados Unidos, segundo a história, os relatos. Pode procurar que você vai encontrar as informações devidas para esse dia. Então, eles estavam orando e no meio dessa oração, dessa reunião, Deus os revelou que eles viriam para um país chamado, uma nação chamada Brasil, e definiu o lugar, e assim aconteceu. 2.2. O movimento pentecostal nos Estados Unidos e sua influência no Brasil. 2.3. O movimento pentecostal em solo brasileiro. Há mais de 100 anos que o movimento pentecostal se instalou em solo brasileiro. Então, isso não é novo. E isso não surgiu aqui no Brasil. Isso veio do dia de Pentecostes. Sem esse evento aqui, que foi uma ordem que Jesus deu aos seus discípulos, em Atos, capítulo de número 1, o verso 11, ele vai lhe dar uma ordem para que não saíssem de Jerusalém, porque dentro de pouco tempo eles seriam cheios do Espírito Santo, receberiam poder do alto e os tornariam testemunhas em Jerusalém, na Judéia e em Samaria e até os confins do mundo. Essa foi a ordem de Jesus para os seus discípulos. O ponto 3. A trajetória do pentecostalismo no Brasil. O movimento pentecostal no Brasil só foi possível pela atuação direta do Espírito Santo na vida de Gunnar Wingren e Daniel Berg. O começo desta grande obra não foi fácil. Contudo, a entrega destes os fizeram colher frutos muito proeminentes. Muito importante. 3.1. O movimento pentecostal no Brasil. A Assembleia de Deus no Brasil se alargaram no seu começo, especialmente entre os grupos mais simples da população brasileira. Observe que não foi alcançado a camada alta da sociedade. O comentarista está falando aqui que os escolhidos para alavancar, para a expansão do projeto de Deus,
e do agir do Espírito Santo começou pela classe simples. 3.2. O início do ensino pentecostal no Brasil. Gunnar Wingre, em seus ensinamentos no Brasil, fazia questão de deixar evidente a sua preocupação com o ensino teológico, dando ênfase ao movimento pentecostal, considerando toda a importância do Espírito Santo na vida deles e daqueles que se tornariam membro dessa família. 3.3. O pentecostalismo hoje no Brasil. Atualmente, a Assembleia de Deus no Brasil tem uma representação social significativa em cada canto do país, mesmo passando por muitos infortúnios. Nada conseguiu deter ou parar as igrejas, a Assembleia de Deus no Brasil. Então, como eu frisei um pouco aqui, que esses dois missionários, não foi eles principalmente, que trouxeram em primeira mão a mensagem do Evangelho no Brasil, não. Antes deles chegarem no Brasil, já tinha algumas igrejas fazendo esse trabalho. A igreja presbiteriana, a metodista e a luterana, tá bom? Então, e antes deles chegar, o Brasil se fechou, tanto para missionário como para imigrantes. O Brasil fechou as portas por aproximadamente 150 anos. Não entrava ninguém, nem saía ninguém daqui, tá bom? E é bom você saber disso. Antes desses dois suecos chegar no Brasil, para trazer esse reforço, por assim dizer, houve missionários mortos, pastores foram enforcados no Brasil. Você que não sabe, no Rio de Janeiro. Então, pesquise, você professor, você que vai estar na sala de aula, pesquise que você vai encontrar evidências claras do que estou falando. E eles foram enviados por Deus como reforço no momento oportuno, no tempo oportuno, para dar um reinício à mensagem do Evangelho no Brasil. Tá bom? Esse é o resumo da lição de número 2, que a conclusão, ela termina assim: o estudo da história deve ir além do conhecimento teórico. Deve despertar em nós a vontade de sermos cheios do Espírito Santo, para que não sejamos afetados pela indiferença e tristeza espiritual e frieza espiritual que avança à medida que se aproxima o fim de todas as coisas. Querido, a trajetória da igreja está por um fio. É bom que nós começamos a exercer Isaías 56. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o, ou chamai-o, ou clamar por ele enquanto ele está perto. Lição de número 2. A promessa da vinda do Espírito Santo.
Isso era uma profecia. O texto áureo, a base para essa lição. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos capítulo de número 2 e o verso de número 1. Verdade aplicada. O cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo é mais um aspecto relevante no perfeito e glorioso plano divino para a humanidade. Eu preciso falar isso aqui, irmão, professor, alunos e amigo desse canal. Que todos os projetos de Deus é para a sua criação, em especial, a humanidade. O olhar de Deus está para a humanidade. O plano perfeito de Deus é para o ser humano. E a prova cabal do amor de Deus é para o ser humano. É para mim e é para você. A graça revelada é para todos os homens. O sacrifício do Calvário é para o resgate de todo homem. Porque o que Deus mais quer é que todos cheguem ao conhecimento da sua palavra, da sua pessoa, do seu perfeito plano e propósito, e cheguem ao arrependimento para perdão dos pecados e sejam salvos todos os homens. Então essa mensagem é para mim e é para você. E só quem pode revelar, anunciar, é quem tem o Espírito Santo. Porque precisa de ímpeto, precisa de coragem. A lição de número 2 traz o título, a promessa da vinda do Espírito Santo. O texto de referência está em Atos capítulo de número 2, verso 14, o 15, o 16 e o 17. Introdução. A promessa do Espírito Santo cumpriu-se de maneira admirável no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Ainda hoje devemos confiar no cumprimento desta promessa em nossas vidas. Tópico de número 1. A promessa da vinda do Espírito Santo. Veremos neste tópico que a promessa do derramamento do Espírito Santo não surgiu após a vinda de Jesus Cristo ao mundo, mas trata-se de um aspecto do perfeito plano divino para o seu povo revelado ainda nos tempos do Antigo Testamento. Isaías capítulo 44, verso 43, Isaías 59, verso 19 ao 21. Assim destacaremos a promessa de Deus revelada por intermédio de Joel.
também identificado como o profeta do Pentecoste, João Batista e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Joel, capítulo de número 2 e o verso 28 e 29 vai trazer esta profecia, aonde o discurso de Pedro foi esclarecendo que o que estava acontecendo no momento era o cumprimento dessa profecia. Porém, ela não estava se cumprindo na íntegra. Ela estava iniciando o seu cumprimento agora com um novo propósito para a trajetória, ou uma nova trajetória de um povo chamado Igreja, o servo de Cristo. Amém? 1.1 da lição de número 2, tá bom? Eu estou fazendo um resumo das duas lições. Atrasei um pouco por algumas divergências, mas pela graça e pela misericórdia estou aqui de volta e peço a sua cooperação para que juntos nós estudaremos esse assunto de grande importância para nós como povo de Deus, para nós que precisamos de Cristo em nossa vida e da ação do Espírito Santo para nos conduzir, tá bom? A promessa 1.1 da lição 2, lição número 2, a promessa da vinda do Espírito Santo e a sua importância. Através do profeta Joel, visualizamos com maior clareza de detalhes a respeito do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Assim, assistimos que Deus revelou a este profeta que nos últimos dias haveria uma efusão do Espírito Santo sobre os fiéis. Eu vou destacar aqui, logo de antemão, para você se atualizar, para nós se situar. Observe que das funções do Espírito Santo nessa manifestação, uma das funções dela, uma da importância, foi para dar início ao fim dos dias. Observe isso. Tem vários aspectos, tem várias funções, mas um deles, ou uma delas, foi para dar início ao fim dos dias. Mais um detalhe. Eu não sei se você já ouviu, se você já percebeu nas Escrituras, se você já sabe, aluno e professor. Uma das áreas ou da importância da vinda de Cristo no nosso meio, ou na época, no seu nascimento, uma das funções, ele veio inaugurar no meio da humanidade a eternidade. Se você não percebeu isso nas Escrituras, não ouviu ninguém falando sobre isso, um dos aspectos, uma das funções da ação de Cristo, ele veio
abrir a porta da eternidade no meio da humanidade. Isso é de grande importância, irmão. Por isso que a mensagem do Evangelho iniciou-se no dia de Pentecoste. A ordem de Jesus para eles foi: vocês vão ser revestidos de poder do alto e serei minha testemunha em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. E ele finaliza essa ordenança dizendo que as portas do inferno não prevaleceria, ou não resistiria, ou ninguém deteria ou pararia a igreja de Cristo, que você faz parte dela, pela graça e pela misericórdia. 1.2, lembre da lição de número 2. A promessa da vinda do Espírito Santo aqui nas palavras de João Batista. Sobre João Batista, não podemos comentar muita coisa, porque a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. Isso é forte. 1.3. A promessa da vinda do Espírito Santo nas palavras de Jesus. Jesus despede-se dos seus discípulos e diz que o Espírito Santo estaria entre nós. João, capítulo de número 14 e o verso 16. Após Jesus ter sido elevado ao céu e já à direita do Pai, cumpriu-se o que ele prometeu. Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 13. Querido, não deixe de acompanhar qualquer estudo que seja da escola bíblica, que seja teologicamente falando, ou que seja qual for o estudo que tenha a ver com a Bíblia, acompanhe com a Bíblia. Se o professor, o seminarista, estiver dando um ensino bíblico e ele vai citar versículos bíblicos, você tem por obrigação de ter a Bíblia em sua mão para acompanhar, para tirar suas dúvidas, para confirmar. Tá bom? Ponto 2. A promessa se cumpre. A promessa sobre a vinda do Espírito Santo se cumpriu fielmente, como Lucas descreve no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Ao longo do Novo Testamento, vemos que a ação do Espírito Santo é ampla e variada, enquanto Deus está formando um povo para o seu nome. Olha que coisa interessante. Querido, isso aqui é algo incompreensível, até para nós que vivemos, porque nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos muitas vezes rejeitador do plano, do projeto, do propósito de Deus.
mas Ele nos ama tanto e se importa tanto conosco, que não importa onde você esteja, o que você está fazendo, Ele vai ao seu encontro, porque Ele tem vida e vida com abundância para você. E Ele nos chama dos lugares mais tenebrosos, nos limpa e nos dá a sua essência para nos guiar em toda a sua verdade, para iluminar o nosso coração e entendimento e para nos revelar as grandezas do seu reino. Irmão, que coisa linda, que coisa impressionante. 2.2 O Espírito Santo, o Consolador. Adotando o ponto de vista das Escrituras, assistimos que Jesus prometeu aos discípulos que enviaria o Espírito Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João, capítulo 14, e o verso 16. Citado anteriormente. 2.3 O Espírito Santo nos fortalece contra o pecado. Quantas pessoas conhecemos entre nossos familiares e em meio à nossa roda de amigos que foram transformados pelo poder do Espírito Santo? Todo aquele que se achega a Cristo tem sua vida pecaminosa transformada e restaurada pela direção do Espírito Santo de Deus. Não é apenas levantar a mão, não é apenas dizer que é crente, que é evangelho, não é apenas definir quem agora eu sou. É necessário que, pelo Espírito Santo, você dê fruto de arrependimento, de transformação, de uma nova vida, de que a vida de Deus agora está em você. Isso é muito sério, irmão. Eu estou resumindo o máximo aqui. Ponto 3. O Espírito Santo prometido por Deus. É importante enfatizarmos que o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes não foi um evento isolado e único, pois o relato bíblico atesta que em outras ocasiões pessoas foram cheias do Espírito Santo. Atos 8, 10 a 19. É bem como ao longo da história da igreja, até os nossos dias, fazendo a diferença na adoração e no serviço ao reino de Deus. Subtópico 3.1 O Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo está no coração da teologia pentecostal. Como eu falei, isso aqui não é uma definição humana. Isso aqui não é uma fábula inventada. Isso aqui não é
filosofia, não. Isso aqui é de relevância, é de uma profundidade e de uma importância na vida do servo de Deus. É necessário na igreja de Deus. Qual o objetivo do Espírito Santo em nossas vidas? Nos fazer testemunha do Evangelho de Cristo. (3.2) A presença se cumpriu no Pentecoste. Como já vimos, o Antigo Testamento sinalizava sobre a vinda do Espírito Santo para residir de forma integral e imutável nos filhos de Deus, como nos mostra a Escritura na primeira aparição visível da igreja. Vemos uma das passagens mais deslumbrantes das Escrituras, Atos capítulo 2. E para nós resumir bem, como falou na lição de número 1, esse evento não aconteceu na camada social dos primeiros degraus, ou dos altos degraus. Não. Ele começou também pela classe, pela camada humilde, iletrada, porque Deus não precisa de pessoas gabaritado, capacitado, não. Ele precisa de pessoas humildes, que dependam exclusivamente dele, porque quem faz não sou eu. Uma das funções do Espírito Santo convencer o homem do pecado, da justiça e do juiz. Eu e você somos apenas a voz do que clama no deserto. Somos apenas o eco que anuncia o Evangelho, as boas novas do reino de Deus. A ação, o resultado é do Espírito Santo, porque é Ele que conhece o coração. É Ele que esquadrinha o coração. É Ele que é o esplendor que ilumina na escuridão. Conclusão da segunda lição. Temos aprendido que o derramamento do Espírito Santo é promessa de Deus desde os tempos do Antigo Testamento e que se trata de uma experiência para todos os discípulos de Cristo, disponível também em nossos dias. Se você tem um dom, e faz a obra de Deus, esse dom quem lhe deu foi o Espírito Santo, que seja de revelação, que seja de cura, que seja na área do ensinamento, do discernimento, de visão, enfim, é concedido pelo Espírito Santo. O mérito não é seu, não é meu,
porque nós somos apenas um vaso, um instrumento para cumprir e completar a história que não é minha e nem é sua, é de Deus. Ele usa a minha vida e a sua para escrever a história para a glória do nome dele. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado. Que Jesus nos guie, que Jesus nos conduza no seu caminho, na sua verdade, e nos esclareça os mistérios da sua palavra, que o homem na sua naturalidade não entende, mas com o Espírito Santo muitas coisas se esclarecem. Tá bom, meu irmão? Então, o Espírito Santo, uma das funções é nos fazer lembrar das promessas que Jesus tem na minha e na sua vida e no grande propósito de Deus. Lembrando que o Espírito Santo, a função dele na sua vida, a relevância, a importância dele na minha e na sua vida, é para nos fazer testemunha de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Ele seja o meu e o seu escudo diante de tantas flechas lançadas, diante de tantas sutileza do mal, que ele seja o meu e o seu escudo o tempo todo. Mas se porventura surgir em você um sentimento que está só, Jeremias capítulo de número 33 e o verso 3. Clame a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele está dizendo, eu estou por perto e tenho coisa grande para te revelar. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Tchau.